Olá, gente. Quem acompanha a gente nas redes sociais já deve ter visto que a gente mudou de Sarnia e agora a gente está morando em London, que é uma cidade grande aqui no sul de Ontário. E o que aconteceu? Porque a gente mudou? Então, nesse vídeo, eu vou estar passando para vocês quais foram as nossas 5 principais razões para ter mudado de Sarnia para London, tá bom? Mas, antes de continuar, não esquece de verificar aqui a sua inscrição no canal, deixe seu joinha, deixe um comentário. Quanto mais vocês participarem aqui no nosso vídeo, mais ele vai engajar e mais gente vai ser atingida com essas informações, tá bom? No vídeo anterior, eu passei para vocês o quê? Se valeu a pena começar o nosso plano Canadá por Sarnia. E eu falei que sim, que a gente deu 5 bons motivos para ter começado por Sarnia, que foi custo de vida, college público, clima, a cultura canadense e a proximidade com os Estados Unidos. Mas esses 5 bons motivos que foram para a gente começar no Canadá não foram o suficiente para a gente ficar em Sarnia. Agora a gente vai dar as nossas 5 razões para a nossa mudança, tá bom? Então, primeiro motivo foi a questão da empregabilidade. A questão da empregabilidade foi super importante para a gente. Sarnia é uma cidade que a economia ela gira basicamente em torno da planta química. Então, se você vai trabalhar na parte de química do petróleo, derivados do petróleo ou a parte de eletricidade, tem muito emprego lá em Sarnia. E a segunda grande área é a parte de trabalhar com saúde e cuidados de idosos. E uma terceira área é a questão da construção civil, que está construindo várias casas em Sarnia também. Mas, o que a gente percebeu, se você estiver fora dessas 3 grandes áreas, dificilmente vai conseguir um emprego bom lá em Sarnia. Então, aí a Tati começou a aplicar para muitas vagas lá em Sarnia e quase nenhuma chamava, depois que ela terminou o college no finalzinho de agosto. E a única vaga que chamaram ela, depois de quase um mês de formada, foi aqui em London. E ela, no começo, quando ela passou nessa vaga, ela começou no finalzinho de setembro de 2021, ela fazia 1h15 para vir e quase 1h30 para voltar. Quase 3 horas de estrada todos os dias. Aí ia ter desgaste do carro, ia chegar depois o inverno e dirigir na autoestrada durante o inverno é complicado, e fora o desgaste físico e mental que ela estava tendo todo dia. A gente decidiu mudar para London por esse grande motivo. Segundo motivo é a questão do mercado imobiliário. O que a gente percebeu? A gente chegou meio que num time errado. Então, se você pegar o pessoal que chegou antes da gente, por exemplo, a gente chegou no final de 2019, mas o pessoal que chegou em 2017, 2018, eles amam Sarnia e com muita razão. Por quê? Porque eles chegaram aqui, naquela época, podia estar ganhando já um salário mínimo, aí depois eles conseguiram um emprego que depois foram galgando, como eu expliquei nos vídeos anteriores, e chegou na posição que conseguiu comprar casas com preços muito baixos. Então, por exemplo, a gente chegou em 2019, você encontrava, por exemplo, townhouse para comprar por $150 mil. Nossa, que caro! É caro, mas para o padrão canadense é um preço muito acessível. Era, por exemplo, fácil de encontrar, quando a gente chegou aqui, aluguel de apartamento por $800. A gente chegou aqui em Sarnia. E o pessoal falou assim, olha, aumentaram os preços desde 2017, 2016 para adiante. Mas imagina a pessoa que chegou em 2016, 2017. Ela comprou uma casa por 150 mil, $200 mil. Ela vai pagar de financiamento mais ou menos por volta de uns $1.000, $1.200, que é menos que o aluguel mais barato que você vai encontrar agora em Sarnia. Então, o que vai acontecer? O pessoal que chegou antes da gente, um casal, por exemplo, que ganha $20 cada um, $40 os dois juntos por hora, vai ter uma renda suficiente para pagar o financiamento de uma casa e para se manter. A gente chegou no time errado, por quê? Logo que a gente chegou, os preços começaram a aumentar. Então, uma townhouse de $150 mil que a gente encontrava quando a gente chegou, 2 anos depois estava sendo vendida por 300 mil. Ou seja, como o mercado inflacionou, então ele estava ficando muito próximo dos preços de London. Então o que vai acontecer? Então, falando nossa primeira razão, empregabilidade. A mesma profissão da Tati em London, em Sarnia, ela ganharia um pouco mais em London. Aí a pergunta era, bom, mas será que compensa esse pouco a mais que vai ganhar em London? Aí que a gente começou a fazer as contas. O que vai acontecer? A gente fez as contas que, em média, uma casa do mesmo ano
em London e em Sárnia está entre 50 e 100 mil dólares mais caro em London do que Sárnia atualmente. Então a nossa conta foi, bom, se eu pegar esses 100 mil dólares e dividir por 25 anos, dá mais ou menos 4 mil dólares. Será que a mesma profissão da Tati em London, ou a minha profissão em London, eu ganharia esses 4 mil dólares a mais por ano do que em Sárnia? Aí, fazendo as contas, a gente percebeu que sim, era possível. Né? Se eu ganhasse 2 mil dólares a mais por ano e ela também ganhasse 2 mil dólares a mais por ano, esses 4 mil dólares, compensaria mudar para London. Então, como o mercado imobiliário não está mais barato em Sárnia, então vim para London foi uma boa decisão. Agora, quem chegou na nossa época para depois, se parar a pensar, bom, o emprego que eu vou ter para conseguir pagar a casa que eu vou querer financiar, aí tem que ter um emprego, tem que ser um emprego muito bom. Aí eu recomendo quem for fazer um college em Sárnia e pretende ficar em Sárnia, fazer um curso voltado nessas áreas, dessas 3 grandes áreas que eu falei para vocês, ou construção civil, ou para trabalhar na planta química, ou para trabalhar com saúde, cuidados de idosos. Aí você vai ter um salário bom para ficar na cidade. Terceiro motivo, que tem a ver com o primeiro, que é a empregabilidade, foi a questão dos salários e carreiras. O que vai acontecer? Como Sárnia é uma cidade que ela tem uma população de 75 mil habitantes, mais ou menos, e London tem por volta de uns 400 mil habitantes, mais ou menos, então a população de London é de 5 a 6 vezes maior do que Sárnia. Então o que vai acontecer? A gente tem muito mais disponibilidade de empregos e a gente que é brasileiro gosta de ascender na carreira. Então o que vai acontecer? Tem gente que veio para o Canadá que está procurando um trabalho. Quer pegar um trabalho que paga lá seus 15, 16, 20 dólares por hora e fecha todas as contas do mês. Show de bola, fantástico. Mas quem vem com essa mentalidade de ascender na carreira, de não ficar 20, 30, 40 anos fazendo a mesma coisa, quer ascender um pouquinho mais na carreira. E tem muito mais oportunidades em London do que em Sydney. Então a gente começa a bater papo com os brasileiros que trabalham, por exemplo, no mercado financeiro, trabalha em indústrias de mecânica ou de eletrônicos em geral, eles falam que eles começaram numa posição mais baixa e foram aumentando a responsabilidade dentro da empresa, foram alçando uma carreira. Então a gente percebeu que é mais fácil ter uma carreira em London, uma cidade maior, tem mais opções de emprego, do que em Sydney. Então esse foi um dos motivos também. Quarto motivo foi a questão das atividades culturais. A gente chegou no inverno, depois teve a pandemia. Meu, foi um trauma pra gente. Porque a gente não conseguiu curtir Sarnia no inverno. Então, por exemplo, patinar no gelo, patinar no lago, essas coisas, jogar rock, praticamente a gente não teve. E então a gente tinha poucas atividades para fazer com o Guilherme para o inverno, atividades indoor. Já London tem mais atividades culturais para ele participar. Outra coisa também que a gente encontra também em London é a questão dos restaurantes. A gente tem, como tem muito mais multiculturalidade na cidade, então, por exemplo, em Sarnia você tinha, por exemplo, um restaurante bom jamaicano, um bom japonês. Já em London você tem mais de uma opção. E também tem a questão do mercado português que ajuda bastante. Por exemplo, cinema. Eu fui assistir Homem-Aranha Sem Volta para Casa, eu fui na sala de cinema, tinha assim no mesmo pavilhão 7 salas de cinema, 4 passando Homem-Aranha. Em Sarnia só tem uma única sala de cinema que infelizmente eu não consegui ir nenhuma vez lá para lá. Então, uma questão que eu valorizo bastante são atividades culturais, como bibliotecas, cinema, museus. Aqui tem muito mais e eu acabei gostando mais. Nada que impedisse de eu vir de Sarnia para London, que é só 1 hora de distância, e muita gente faz isso, mas tem uma coisa assim acessível, você decidir de última hora comer uma comida diferente fora no restaurante ou ir no cinema, isso faz toda a diferença. Ainda mais no meu caso, que vem de Campinas, uma cidade que você fazia assim, que resolveu de última hora fazer uma coisa legal e estava à disposição. E o último motivo foi a questão das oportunidades futuras. Bom, a minha profissão, antes de sair do Brasil, era professor. Então, como oportunidade futura, eu pretendo fazer o College of Teachers. E aqui em London tem uma universidade, né? Então, como tem uma universidade aqui em London, ela oferece essa formação para ser professor. A gente vai, assim que conseguir pegar a residência permanente, eu quero fazer essa formação para ser professor, para voltar da aula, agora em inglês ou francês, aqui no Canadá. Mas, pensando nessa parte de oportunidades futuras, de
ter uma carreira, de ganhar mais, aí a gente percebeu que London tem uma possibilidade maior. E outra coisa também é que ela fica num ponto estratégico. Ela fica bem no centro geográfico dos 3 grandes lagos aqui do sul do Canadá, que é o Lago Huron, Ontário e Erie. Então tem uma proximidade bacana dos Estados Unidos, com 2 fronteiras, tanto indo para o lado de Michigan, como indo para Filadélfia, e também proximidade com Toronto. Então, se eu quiser pegar alguma coisa, umas cidades aqui grandes, que indo para o norte, indo para Toronto, aqui tem bastante possibilidades legais, tá bom? Bom, então essas foram as nossas razões por ter feito a gente sair de Sarnia e vir para London. Mas, igual eu falo para vocês, se você vem uma mudança grande para um país, onde você vai ficar? Vai ser seu ponto final ou vai ser só mais uma parada? Eu costumo falar que essa vida nossa de um plano grande assim, tem que imaginar como se fosse uma grande linha de trem com várias estações. Então tem que pensar onde vai ser a sua estação final. Não significa que vai ser minha parada final aqui em London, mas por enquanto London tem essas vantagens que me fizeram, junto com a Tati, mudar de Sarnia e vir para cá, tá bom? Gente, espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui nos comentários o que você achou desses 5 motivos. Concorda? Discorda? Tem uma outra visão? Participa aí para a gente aumentar o engajamento com o vídeo, tá bom? Um abração